Bom dia a todos. Estando no horário previsto na pauta, eu declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, a sessão do dia 9 de agosto de 2024. Eu inicio a sessão cumprimentando a conselheira Nislene, o conselheiro Nilson, a conselheira Ana Carolina, o conselheiro Emir César e o conselheiro Air, que está na sala de espera. Cumprimento também a secretária de Câmara, Chauane, e o representante fazendário, Dr. Carlos Augusto. Cumprimento, por fim, os que nos assistem via YouTube. Hoje nós temos dois processos na pauta, não temos nenhum advogado presente para sustentar, e por isso eu chamo a julgamento os processos da sequência da pauta. Iniciando pelo processo de relatoria do conselheiro Nilson, é o processo de número 4011-800-649-017, que contém o recurso voluntário 1917-2024, em que é recorrente Durli Couros, Indústria e Comércio de Couros, Exportação e Importação, e solidário Volney Roberto Durli. Sendo relator o conselheiro Nilson Castro Marinho, representante de direito passivo não está presente, representante fazendário Dr. Carlos Augusto. Conselheiro Nilson, estando em condições, o relatório. Muito obrigado, senhor coordenador. Bom dia. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes, especialmente o doutor Carlos, nossa secretária de Câmara, e os demais que nos assistem pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou me abster de fazer a leitura do relatório, uma vez que existe um indicativo de vista da conselheira Ana, e eu vou passar a palavra para ela. Pois não, por gentileza, conselheiro. Muito obrigada, conselheiro Nilson. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Nislene, demais conselheiros, doutor Carlos Augusto, nossa secretária de Câmara. Exato, eu gostaria de pedir vista para esse processo e, se possível, a depender da disponibilidade do doutor Carlos e também do doutor Nilson, dia 21 de agosto. Pois não, conselheiro Nilson, relator, por gentileza, 21 de agosto, é conveniente? Sim, conveniente. Dr. Carlos Augusto, dia 21, é conveniente? Bom dia a todos. Sim, de acordo com o dia 21. Muito bem, com o pedido de vista, esse processo sai com vistas para a conselheira Ana Carolina e data de retorno para o dia 21 de agosto. É o resultado do presente processo. Eu chamo agora a julgamento o item 2 da pauta, de relatoria do conselheiro Air, em substituição ao conselheiro Nilson, motivo porque eu peço a recomposição da mesa. É o processo de número 4011-901-312-964, que contém o recurso voluntário 1918 de 2024, em que é recorrente Vectra Participações Limitada e os solidários Orosimar Valentim Fraga, Jairo Luiz Lessa, Luiz Gonçalves Lessa Júnior, Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa, sendo relator o conselheiro Arde Vasconcelos Ganzaroli e substituição o conselheiro Nilson Castro Marinho. Representante de passivo não está presente. Representante fazendário, Dr. Carlos Augusto. Estão em condições, conselheiro aí, o relatório para a gente. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Nislene, conselheiro Emir, conselheira Ana Carolina, representante fazendário, doutor Carlos, aos que aguardam seus processos na sala de espera, nossa secretária Chauane, todos estão nos acompanhando pelo YouTube. Senhor coordenador, eu também vou me abster em fazer o relatório para apresentar uma proposta de resolução tendo em vista que o sujeito passivo vem fazendo algumas alegações, então há necessidade desse processo ser encaminhado em diligência para que sejam sanados alguns questionamentos. Então, gostaria de estar apresentando essa proposta. Por gentileza. Considerando que o presente lançamento se refere à acusação de que o sujeito passivo realizou saídas de mercadorias listadas em planilha anexa com débito a menor de CMS, pois utilizou uma alíquota inferior prevista na legislação tributária estadual, conforme levantamento fiscal e auditoria básica de CMS, em consequência, deverá pagar a diferença do imposto omitido na importância de R$ 125.500,07, juntamente com a penalidade de mais acréscimos legais, considerando que, na condição de sujeitos passivos cobrigados solidários,
foram indicados Orosimar Valentim Fraga, Jairo Luiz Lessa, Luiz Gonçalves Lessa Júnior, Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa, todos nos termos do artigo 45, inciso 12 do CTE, considerando que os sujeitos passivos comparecem ao processo, alegando ilegitimidade passiva dos administradores, sustentando não haver nos autos comprovação dos pressupostos de fato específicos no artigo 135.3 do CTN, não tendo sido especificadas as condutas praticadas por cada um que ensejaram suas inclusões no polo passivo, considerando que, no sentido apontado pelos sujeitos passivos, o Pleno do STF deu provimento ao RE 562-276/PR, por unanimidade de votos em novembro de 2010, num julgamento realizado no regime de repercussão geral, sustentado, dentre outras teses, a de que, entre aspas, a previsão legal da solidariedade entre devedores pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente, bem como que o preceito do artigo 124, inciso 2, no sentido de que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, não autoriza o legislador criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos artigos 134 e 135 do mesmo diploma, de modo que a análise da subsunção da conduta do terceiro aos pressupostos de fato implícitos na regra matriz de responsabilidade tributária dos administradores da pessoa jurídica de direito privado, expressa no artigo 135, inciso 3 do CTN, demanda uma avaliação de culpabilidade do terceiro antes da avaliação do interesse comum deste com os demais responsáveis, entre si e entre eles e o contribuinte, o que requer mais elementos que pormenorize, ao menos aproxime as condutas dos terceiros à prática da infração, evitando que um administrador alheio aos negócios tributários venham a ser responsabilizados pelo tributo ora exigido. Considerando que a defesa reitera a tese impugnatória de que o lançamento é improcedente, tendo em vista que a empresa autuada é concessionária Mercedes-Benz, autorizada da Pneus Michelin. Deste modo, veículos que transitam pelo Estado de Goiás recebem assistência de empresa cujos serviços são prestados dentro do território do Estado de Goiás. B. Os fatos geradores são esses serviços prestados pela autora dentro do Estado de Goiás e que as operações lançadas nos livros contábeis da autora com esses, embora interestaduais, não são tributadas, que esse equívoco foi motivo de consulta da impugnante à Gerência de Orientação Tributária, o qual emitiu o parecer número 1152 de 2012, GEOT. C. Embora o adquirente se trate de contribuinte de outra unidade federada, este se configura como consumidor final que adquiriu peças e partes para veículos, caminhões e ônibus dentro do território goiano, não se prestando a dar continuidade à cadeia, caso fosse realizada uma nova tributação, configurar-se-ia bis in idem tributário? D. Em sede de parecer 1152 de 2012, GEOT, informa-se que é aplicável a alíquota interna, porque a utilização dessas mercadorias nos veículos automotores caracteriza uma operação de saída interna, com destinação final do produto em território goiano. Entende que tal operação de saída deve ser escriturada no CFOP 5405, destinada à operação de saída interna a consumidores finais? Considerando que o parecer número 1152 de 2012, GEOT, refere-se a uma consulta feita pelo sujeito passivo à Gerência de Orientação Tributária, especificadamente sobre qual o CFOP deveria ser utilizado nas operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária
pelas operações posteriores, em razão dos reparos e manutenções em caminhões em trânsito pelo Estado de Goiás, de propriedade de empresas situadas em outro Estado, considerando que o citado parecer esclarece que a situação descrita pelo sujeito passivo, entre aspas, caracteriza uma operação de saída interna com a destinação final do produto em território goiano, situação que não se modifica pelo fato de se identificar na emissão do documento fiscal o estabelecimento contribuinte de outro estado como destinatário de mercadorias proprietário do veículo e que as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária na condição de contribuinte, caso das mercadorias referidas nos autos, nas saídas internas, são classificadas no CFOP 5405, considerando que ao analisar a planilha saídas interestaduais com CFOP 5405, constante da mídia de folha 10, todas as notas fiscais autuadas foram emitidas com o CFOP 5405 e os destinatários são de outras unidades federadas, considerando que em consulta amostral de algumas notas fiscais relacionadas nesta planilha, pode-se constatar que as mercadorias descritas são sujeitas à substituição tributária, além de o destino informado da operação ser, entre aspas, 1. Operação interna, consumidor final, 0 normal e presença do comprador 1, operação presencial, o que corrobora a tese defensória e coaduna com o parecer número 1152 de 2012, GEOT, considerando a necessidade de conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, pois não podem pairar dúvidas quanto à exatidão do lançamento, considerando os princípios da legalidade e da verdade material que norteiam o processo administrativo tributário, e ainda o que dispõe o artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 16.469 de 2009, considerando que a autoridade julgadora é competente para determinar correção de irregularidades ou omissões que podem influenciar na solução do litígio, conforme parágrafos 2º e 3º do artigo 20 da Lei 16.469 de 2009, considerando que, em respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa, e para conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente feito, objetivando o esclarecimento dos fatos e para evitar qualquer cerceamento do direito de defesa, resolve converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à gerência de auditoria de indústria e atacado, a fim de que seu ilustre titular, por gentileza, tendo em vista as alegações defensórias de folhas 99 a 110, parecer número 1152 de 2012, GEOT, folhas 70A, 71, e as considerações desse despacho, designe a autoridade fiscal para a. Verificar o parecer número 1152 de 2012, GEOT, à época dos fatos geradores, continuava vigente ou se teria sido revogado por outro parecer. B. Estando vigente, analisar as alegações defensórias à luz do parecer 1152 de 2012, GEOT, manifestando-se conclusivamente se as operações autuadas se adequariam ou não à nele situação descrita de saída interna de mercadoria sujeita à substituição tributária destinada a consumidor final de outra unidade federada em trânsito pelo Estado de Goiás, adquiridas presencialmente. C. Revisar o lançamento, apresentando nota explicativa e relatórios conclusivos da revisão diligencial procedida e, em caso de alteração de ICMS a ser exigido dos sujeitos passivos, apresentar novo detalhamento do ICMS apurado após revisão diligencial nos moldes do anexo estruturado do auto de infração de folha 04 a 07. D. Se após a revisão diligencial permanecer ICMS a ser exigido dos sujeitos passivos, fazer a aproximação de conduta dos sujeitos passivos solidários arrolados no lançamento em relação à infração acusada, indicando a conduta dolosa praticamente por cada um deles que ensejou suas inclusões na lei. Após encaminhar ao NUP de origem para intimar o sujeito passivo do resultado da diligência da pessoa do seu advogado,
constituído e com o endereço descrito nos autos. Em seguida, retorna os autos para a sequência do julgamento. Esse é o inteiro teor da proposta de resolução, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Air. Passo a palavra à representação fazendária para manifestação sobre a proposta de resolução. Uma proposta extremamente detalhada, né? Não tem nem nada a acrescentar, muito bem feita. Só parabenizo aqui o doutor aí, como sempre, faz um trabalho muito bem feito. Interessante que, em que pese que conselheiros têm um entendimento em relação à solidariedade que não deveria se haver análise de mérito nem de conduta, que simplesmente pela inconstitucionalidade já deveria excluir, mas como existem entendimentos contrários, é interessante esse encaminhamento e caso ainda persista o auto, né, em relação ao mérito, individualizar a conduta de cada um para que os conselheiros que entendam pela análise da conduta possam, né, proferir seu voto com mais segurança. Então, em virtude disso tudo, e em virtude também do detalhamento, concordamos sim com a proposta do conselheiro aí. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Carlos Augusto, colhida a manifestação da representação fazendária, eu volto a palavra aos conselheiros e conselheiros para questionar se há necessidade de conferência. Senhor Não havendo coordenador, lei. somente se Pois não. aprovada que seja considerada lida, por gentileza, Muito nessa obrigado. sessão. Eu volto então vou então à colheita de votos. O conselheiro Air já antecipou a proposta de resolução, inclusive com observação de que pode ser considerada lida, se aprovada. Colho o voto, conselheira Ana Carolina, por gentileza. Obrigada. Eu estou de acordo com a proposta do conselheiro aí, acho extremamente pertinente a verificação do lançamento na ótica do parecer, porque tudo indica, pela documentação verificada, acostada nos autos, que à época da lavratura, a autoridade fiscal autuante não menciona o parecer no auto-infração, nos documentos que ele acosta. Então, não ficou claro se ele tinha conhecimento desse parecer à época da lavratura do auto-infração ou não. Então, parabenizo o conselheiro aí pela resolução e estou de acordo. Muito obrigado, conselheira Ana Carolina. Conselheira Mir César, o seu voto, por gentileza. Com o relator, a integralidade. Muito obrigado, conselheira Mir César. Conselheira Nislene, o seu voto. Bom dia, senhor coordenador. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes, eu estou de acordo com a proposta do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheira Nislene. Colhidos os votos, por unanimidade, o feito foi convertido em diligência com proposta de resolução, elaborada pelo conselheiro relator, proposta lida e aprovada na presente sessão. Para hoje eram os processos que nós tínhamos em apreciação. Nós temos ainda, doutor Carlos Augusto, eu agradeço a presença. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Para você também, bom dia de trabalho e até a próxima sessão. Nós temos ainda acórdãos para aprovação, nós temos 5 acórdãos para aprovação, sendo o primeiro da minha relatoria, eu transfiro a coordenação ao conselheiro Emir César e depois passo para a aprovação dos demais. Muito obrigado, senhor coordenador, por essa confiabilidade. Estou aqui só encontrando o seu acordo. Sem problema, eu posso fazer a aprovação dos demais enquanto o senhor localiza? Pode? Bom, São os acórdãos. Primeiro deles, de relatoria do conselheiro Bruno Napoli Carneiro, no processo do sujeito passivo MV Cruvinel Campos ME, e outro processo também de relatoria, outro acórdão também de relatoria do conselheiro Bruno Napoli, da Sogrão Cereais Limitada. O conselheiro Bruno deixou a informação de que os acórdãos estão em condição de aprovação, motivo por que os aprova. Da Lavra do conselheiro Nilson Castro Marinho, Suplemento Nutrição Animal Limitada EPP, em condições, conselheiro Nilson? Em condições. Aprovado.
Da relatoria do conselheiro Emir César Guimarães Baiocchi, Suplemento de Nutrição Animal Limitada EPP e Solidário Juliana Augusto de Oliveira. Em condições, conselheiro? Em condições. Muito bem, Agora, aprovado. vamos ao seu acordo, Por senhor gentileza. coordenador. Acordam palavra de Dr. André Luiz Cansado Tomé, um processo, Isnara Azevedo Amaral, o sujeito passivo, Solidário Geraldo Siqueira do Amaral. Em condições, conselheiro? Em condições. Aprovado. Devolvo a palavra ao senhor coordenador. Muito obrigado. Foram aprovados 5 acórdãos que terão os números de 779 a 783 de 2024. Eram estes os processos que tínhamos a apreciar e os acórdãos que tínhamos a aprovar hoje. Motivo porque eu declaro encerrada a presente sessão, convocando as conselheiras e os conselheiros para a próxima sessão, a de segunda-feira, dia 12/8 de 2024. Eu desejo um bom dia de trabalho, ainda que termine a sessão, a gente continua com os trabalhos fora da sessão, e desejo também um bom final de semana para todos, e até segunda-feira. Muito obrigado e até a próxima sessão.